Eu quero começar com a reflexão aqui de Números, capítulo 3, a partir do verso 27. O texto diz que o Senhor escolheu da tribo de Levi a tribo dos coatitas. A tribo dos coatitas não era um grupo muito grande de pessoas, era um grupo pequeno, mas era um grupo que foi chamado pelo Senhor. Foi chamado pelo Senhor para carregar os utensílios do templo, entre eles a Arca da Aliança. Existia uma outra parte que ia carregar todos os outros utensílios, mas a tribo dos coatitas iria carregar a Arca da Aliança. E o Senhor disse: as outras tribos vão carregar tudo em carros de boi, mas a tribo dos coatitas vai carregar a arca nos ombros. Então eles tinham essa diferença. Enquanto os outros carregavam em carros de boi, eles carregavam nos ombros. E eu os chamo de transportadores da glória de Deus. É o nosso chamado. Ainda que a gente se sinta de uma tribo pequena e até relevância, o Senhor nos chamou para carregar a glória dele. O apóstolo Paulo disse: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, eu fico pensando aquela arca que tinha um peso de 120 quilos, agora sendo transportada no deserto. Historiadores dizem que eles viajavam até 30 quilômetros por dia. Agora imagina, 4 homens carregando essa arca, por óbvio, faziam revezamentos, mas eu fico pensando aqui com a minha mente de pregador, que é fértil, o pregador tem mente fértil. Fico pensando os ombros daqueles homens, como eram calejados, mas calejados por um bom motivo, carregando a arca da aliança, transportadores da glória de Deus. O apóstolo Paulo disse: trazemos no vaso de barro um grande tesouro. O vaso de barro somos nós mesmos, e Cristo é o tesouro que a gente carrega. Eles poderiam dizer: Senhor, nós não queremos, nós somos uma tribo pequena, para a gente é muito difícil, mas ao contrário disso, eles abraçaram o desafio e carregaram a arca. Ao invés da gente apresentar os nossos motivos de por que nós não queremos fazer, é melhor a gente abraçar e fazer, porque aquele que nos chamou é aquele também que nos garante, é aquele que nos abençoa, ele é o Senhor, Amém. e o Glória a que nos Deus. compete é carregar e transportar a glória de Deus. Alguns de nós, algum tempo atrás, transportava coisas. Então, que o Senhor nos dê graça para a gente continuar transportando a sua glória no nome do Senhor. Página 33 da nossa apostila, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o uso de material ilustrativo no sermão. Uso do material ilustrativo no sermão. Eu pedi à missionária Débora que encaminhasse no grupo um livro que chama-se Parábolas de Lucas. Alguém pode me confirmar aí se já chegou no grupo de vocês aí? O Sabemos sim, livro Parábolas de sabemos Lucas. Esse sim. livro, eu tenho esse livro impresso e tenho ele em PDF. Encaminhei para vocês aí em PDF. É um livro fantástico, só sobre as parábolas de Lucas. Kenneth Bailey é o escritor, é o autor do livro. Ele pesquisou durante 40 anos. Aquele livro resume 40 anos de pesquisa sobre as parábolas, falando sobre cada um dos itens que aparecem na parábola. Eu vou citar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre essa questão. Então, vamos lá. Fontes de boas ilustrações, características de boas ilustrações e outras sugestões. E aqui vem uma observação. Um dos pontos mais fracos na pregação odierna é a falta do uso do bom material ilustrativo nos sermões. O que acontece? O que está acontecendo com os pregadores? Alguns pregadores estão se apresentando mais como coach. E nessa de se apresentar como coach, eles perdem de vista a motivação espiritual daquilo que está sendo apresentado. E a nossa motivação ao ministrar para o povo de Deus
tem que ser uma motivação espiritual. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, disse: Eu, quando fui ter com vocês, eu não fui com demonstração de sabedoria, eu não fui com demonstração de sabedoria humana, eu não me esnobei, eu não apareci dizendo que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Não, eu fui aí com demonstração de poder de Deus e com a pregação da palavra de Deus. Então, Paulo está falando aqui sobre motivação. Qual que é a motivação dele? No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, ele disse: Eu recebi do Senhor o que também entreguei. Então, ele está dizendo para os irmãos: Eu recebi de Deus, estou entregando o que Deus me deu. No outro texto, ele diz: Eu não fui com demonstração de sabedoria humana, formação humana. As minhas credenciais não tem nada a ver com aquilo que é humano, não são credenciais dos homens, mas eu fui com demonstração de poder, poder do Espírito e poder na palavra. Então, é interessante a gente considerar que na hora de apresentar um sermão, as ilustrações, elas são importantes, elas são relevantes, porque elas vão nos ajudar a pensar, levar quem nos ouve a pensar acerca do que nós estamos falando. Segundo parágrafo está escrito: o material ilustrativo é semelhante a uma janela que tem por finalidade deixar a luz entrar e iluminar a sala. Então, nós já estamos entendendo do que se trata a questão das ilustrações. Você abre uma janela e você aumenta a sua claridade, você aumenta a sua capacidade de luz no ambiente onde você está. Então, a ilustração, ela vai ter esse papel de jogar mais luz no seu sermão, de jogar mais entendimento no seu sermão. Aí o texto continua: as ilustrações permitem que os ouvintes possam ver em suas mentes as verdades apresentadas no sermão. Elas despertam a atenção, explicam as verdades e fortalecem os argumentos apresentados. Auxiliam os ouvintes a reter ideias do sermão. Tocam nos sentimentos, proporcionam descanso mental para os ouvintes. Sim, o bom material ilustrativo faz tudo isso. Os pregadores bíblicos também usavam ilustrações. E aí nós vamos falar aí sobre as fontes das boas ilustrações, no final da página 33. As fontes das boas ilustrações são muitas. Nós encontramos material ilustrativo em todos os lugares. Vamos pensar um pouco nas parábolas aqui, de maneira prática. Vamos nos voltar aqui para as parábolas. O que nós temos que pensar quando a gente lê uma parábola? Primeira pergunta que nós temos que fazer: qual é a mensagem central desta parábola? Essa mensagem, o que essa parábola quer ensinar de maneira central? A parábola, ela pode ter vários ensinamentos para nós, podemos tirar várias lições dela, eu não tenho dúvida disso. Tanto é que a gente prega a mesma parábola várias vezes, e cada vez que a gente prega uma parábola, a gente faz uma abordagem diferente da parábola. Isso aqui não tem problema. Agora, a grande questão é a mensagem central da parábola que eu vou fazer uso para ministrar. Qual é a mensagem central desta parábola? Vou fazer aqui algumas perguntas para que vocês possam interagir aí na nossa aula. Primeira pergunta que eu quero fazer: parábola do vinho novo do odre velho. Qual é a mensagem central? Mensagem central da parábola do vinho novo do odre velho. Posso responder, Cleonice? Claro, por favor. Fala sobre a nova aliança e a antiga aliança. Nova aliança e E a antiga antiga aliança. aliança. E aquele vinho novo seria o quê? O vinho novo seria Jesus Cristo, a mensagem salvífica. É isso aí. O vinho novo é a mensagem de Cristo, a mensagem da nova aliança. E o odre velho é o homem apegado às suas tradições. Ele está tão apegado às suas tradições que, se ele não se abrir para um entendimento novo, ele vai se rasgar.
ele não vai conseguir guardar a mensagem. A mensagem vai se perder. Por isso Jesus disse assim, o odre vai se rasgar e o vinho vai se perder. Então, o vinho ali significa a mensagem de Cristo, a mensagem da nova aliança. Então, este é a lição central daquele texto ali do vinho novo, do vinho velho. Vamos pegar aqui uma outra parábola. Qual é a mensagem central da parábola do bom samaritano? Aí nós vamos fazer várias aplicações, né? O vinho derramado nas feridas, o azeite, e o cicatrizante, e o vinho derramado, antioxidante, né? Cicatrização, não infecção. Vamos fazer esse monte de aplicações, mas a mensagem central da parábola do bom samaritano, qual é a mensagem central? Quem é que vai A mensagem central pode ser que as atitudes, né, que a gente deve tomar com relação ao nosso próximo são mais importantes do que as nossas palavras. Nós precisamos realmente agir, né, fazer, ter a mesma atitude que Jesus teria, ser realmente essa pessoa que vai ser usada por Deus para fazer aquilo que ela faria. Isso. Se a gente voltar mais um pouquinho, irmã Rúbia, né? Uhum. Se a gente voltar mais um pouquinho, nós vamos encontrar a mensagem central na pergunta que o homem fez. Qual que é a pergunta que o homem fez? Senhor, quem é o meu próximo? Quando a gente volta na pergunta, Senhor, quem é o meu próximo? A gente encontra a mensagem central. A mensagem central é o próximo, é a nossa forma de tratar o próximo, relacionar com o próximo. Vamos mais uma aqui para a gente voltar aqui para a questão das ilustrações. Mais uma parábola, para a gente voltar para as ilustrações. Jesus disse que certo homem saiu a semear e ele semeou essa semente que caiu em solos diferentes. Foi isso? Qual que é o tema central dessa parábola? A mensagem é que o solo é o coração, né? Então, o semeador está anunciando a palavra e a semente será lançada no coração. Então, cada um dos solos ali são tipos de corações. A mensagem central diz respeito à semente que é a palavra do Evangelho e que cada solo vai receber de maneira diferente. Cada solo vai receber de maneira diferente. Há quem vai receber e produzir, há quem não vai produzir, mas a mensagem central é a semente do Evangelho, é a mensagem do Evangelho. Então, a grande questão aqui é as fontes de ilustrações que nós usamos nos nossos sermões tem que ter uma mensagem. Não pode ser uma ilustração para preencher o tempo. Vou contar um negócio para vocês, pessoal, aqui, posso? Cometer uma inconfidencialidade aqui. Você quer ver me dar desânimo? É quando o pregador fala assim, aproveitando os 15 minutos que eu ainda tenho, irmão. Eu penso na hora, aproveita e libera a gente, para a gente poder ir embora. Já que você tem 15 minutos, doa esses 15 minutos para nós. Geralmente, quando a pessoa diz, aproveitando os minutos que me restam, dali para frente não vai sair coisa boa. É a impressão que eu tenho. Até hoje não foi diferente, não. Agora, a grande questão é, quando eu vou fazer uso da ilustração, a ilustração que vou usar precisa trazer em si uma mensagem. Jesus, durante as suas pregações, ele contava as parábolas. E as parábolas que ele contava tinham uma mensagem. Existia uma mensagem. No nosso caso aqui, as nossas ilustrações precisam
trazer a mensagem e precisam corroborar, contribuir, ajudar na mensagem que nós estamos pregando. Quando um pregador começa a usar uma ilustração que nada tem a ver com o tema que ele está abordando, significa que ele se perdeu. Ele não sabe mais para onde está indo. Ele está meio perdidão ali, né? E aí eu quero dar um conselho para vocês. Já tem uns 15 anos que eu faço isso. Todas as vezes que eu vou ouvir alguém pregar, seja na igreja onde pastoreio, seja em outra igreja, numa reunião da ordem, num evento, onde eu estiver, você pode ter certeza que eu sou o intercessor do pregador. Quando não for você o pregador, ore por quem está pregando. Interceda por quem está pregando. Se for seu marido, além de interceder, ajude-o depois. Lá do banco, não é hora de fazer gestos, sinais, vai desconcentrar o pregador. Né? Porque às vezes a esposa fica ali fazendo os gestos e tal, você não sabe direitinho o que é, o que se trata os gestos, tem hora, e o pregador dá uma perdida. Mas ore por ele e fala com ele depois. Mas quando for um outro pregador, sempre apresente-se como intercessor do pregador. Isso vai abençoar o pregador. Então vamos lá. Encontramos material ilustrativo em nossas leituras diárias, jornais, revistas, livros, etc. Gente, a ilustração, ela não pode virar a contação de caso. Dar ilustração no sermão não é contar um caso. Tem gente que, no meio do sermão, ele começa a contar um caso. Já perceberam isso? Não. O problema é que quando ele começa a contar um caso, geralmente ele se perde nesse caso que ele está contando. E aí, agora, para ele voltar para o sermão, ele vai ter dificuldade. A ilustração, ela tem que fazer parte do corpo do sermão. Então, eu preparo o sermão e se eu quero dar alguma ilustração, eu devo colocar pelo menos um lembrete neste sermão. Ali do lado, uma escrita entre parênteses em outra cor. Você está escrevendo o seu sermão em negrito, na cor padrão, que é o preto. Então, você coloca lá do lado em vermelho, em verde, em rosa, choque, em uma outra cor. Ilustração sobre isso. Se você não lembrar bem da ilustração, você escreve a ilustração. Porque a ilustração, ela tem que fazer parte do sermão, ela tem que concordar com o sermão, e ela não pode ser uma outra mensagem à parte, no sentido de uma ilustração que nada tem a ver com aquilo que eu estou ministrando. Então, é importante a gente destacar que, uma vez posta a ilustração, ela vai partilhar com o sermão que eu estou pregando. Ela faz parte deste sermão, tá certo? Há muito material ilustrativo da história geral e na história eclesiástica. A letra de um hino é uma das melhores fontes de ilustrações. Eu tenho visto alguns pregadores usando o recurso de até cantar uma estrofe do hino durante o sermão. Eu acho muito válido. Eu, como não sei cantar, eu canto mal para lascar, então eu não posso usar esse recurso, senão eu vou atrapalhar os ouvidos dos irmãos, vou atrapalhar meu sermão também. Mas às vezes acontece de eu pedir, coloca para mim aí, no Data Show, essa letra aqui. Mas eu vou usar aquela letra como ilustração do sermão que eu estou ministrando. É lindo quando alguém sabe cantar, e lá no meio do sermão, ele canta uma estrofe. Gera uma paz assim na igreja, depois volta de novo para o sermão. Eu acho maravilhoso. E acho que é muito válido, vale muito a pena esse tipo de ilustração no sermão. Página 34 está escrito: muitas vezes ouvimos a ilustração de outro pregador, a qual devemos escrever para usar no futuro. E aqui eu quero deixar a seguinte reflexão. Toda vez que você for usar, toda vez que você for usar a ilustração de outra pessoa, ou você vai usar parte do sermão de outra pessoa que você ouviu, é muito importante você citar a fonte. Você evita o plágio e você evita alguém que já ouviu também a história, que já ouviu o sermão, fazer mau juízo ao seu respeito. Vou contar para vocês aqui, não é uma ilustração não, essa aqui é uma história mesmo, não é ilustração não.
Um certo pregador que eu conheço foi na internet, baixou um sermão inteiro do pastor Luciano Subirá. Quem não gosta de ouvir o Luciano Subirá, né? Aí ele foi lá e baixou o sermão, exatamente como estava. E resolveu pregar na igreja que ele é pastor. Um irmão lá no meio do povo, o que eu acho que foi muito infeliz, digo também, já deixo registrado aqui, acho que o irmão foi muito infeliz nessa atitude. Também tinha ouvido a mensagem do Luciano Subirá. A mesma. E também baixou o sermão. Só que no caso do irmão, ele não baixou só não. Enquanto o pastor pregava, ele mandou em todos os grupos da igreja. Para os irmãos já ter o sermão que o pastor está pregando, é esse aí, está aí. E o pastor, de maneira muito infeliz, pregando o sermão literalmente, do mesmo modo que estava escrito lá, o sermão do Luciano Subirá. E aí não é correto. Ele vai precisar dizer, porque eu recebi de Luciano Subirá o que também lhes ensinei. Ele vai ter que aumentar um versículo aí na Bíblia para os irmãos na igreja dele. Não é problema você citar um pregador, citar a ilustração do pregador. Agora você precisa citar a fonte de onde você extraiu essa informação. Quando você cita a fonte, você aumenta a capacidade das pessoas acreditar em você e você se torna e você se manifesta honesto daquilo que você está fazendo, certo? Prestar atenção aos acontecimentos cotidianos são fonte de muito valor para as ilustrações. Experiências pessoais que vêm através da própria observação. Aqui, gente, eu queria deixar com vocês uma seguinte reflexão. Não conte tragédias que você viveu no meio do seu sermão. Por óbvio, nós somos servos do Espírito Santo. Por óbvio, nós obedecemos o seu direcionamento. Por óbvio, nós precisamos de dar lugar para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Pronto. Mas, de modo geral, a gente precisa ficar muito atento para a gente não misturar o nosso sermão com algum tipo de tragédia que a gente possa ter vivido ou que a gente possa ter presenciado. E se for com a gente, fica pior ainda. Aí a pessoa começa a contar as suas tragédias no seu sermão como fonte de ilustração. E isso geralmente não acaba bem. Você tem um milagre para contar? Conta o milagre, mas não conte a tragédia. Porque às vezes a pessoa se torna um muro das lamentações, em vez de ser um pregador. A irmã falou aí sobre ter usado o recurso de cantar. 3 estrofes, eu acho que fica muito cantar 3 estrofes. Geralmente uma só fica de bom tamanho, né? A não ser que o tempo do pregador está muito grande, muito extenso, aí dá para cantar 3 estrofes. A irmã Adilza falou também sobre partes de livro. A pessoa pega a parte de um livro. Ah, tá. Foram músicas diferentes. Então, tudo bem. Música diferente, uma estrofe de cada uma, tranquilo. Então, a mesma coisa que está falando do plágio do sermão, plágio também da parte de um livro. Pega a parte de um livro e agora vai pregar a parte do livro. Como se fosse de sua autoria, não é, mãe? Pode ser. Estou pregando sobre um tema, irmã Marliese está dizendo aí. Compartilhar uma experiência, compartilhar um milagre durante o sermão, não tem problema algum. Tem a ver com o tema que você está pregando, tem a ver com o que você está falando. Isso vai enriquecer a fé dos irmãos, contar essa experiência é importante. Agora, quando eu digo aqui é sobre... Tem gente que tem prazer em contar tragédia. Geralmente, quem tem prazer em contar as próprias tragédias são pessoas que têm carência de atenção e necessidade de que alguém tenha pena dela. Aqui, neste momento, ó, nós estamos aqui com um grupo de 44 pessoas. E nessas 44 pessoas aqui, não tem nenhum pobre coitado. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem ninguém aqui por quem a gente precisa ter pena, ter dó. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós passamos por batalha, passamos por luta. O Satanás fica endemoniado, tem hora, levantando contra a gente, mas o Senhor é conosco. E a nossa vitória vem dele. Aleluia. E acabou. Ninguém detém a obra santa. Então não tem por que a gente se colocar como coitado. Um dia alguém falou para mim, pastor, aí contou, fiquei olhando, ele perguntou, o senhor não tem dó de mim, não? Eu falei, eu não. Não tenho por que ter dó de você, meu irmão. Você contou isso tudo aí que você passou, e você está vivo para começar do zero, se for o caso, bora começar, e não conversa mais não, senão o tempo passa, tem que começar de novo. E vamos para frente. Ô, professor, e usar nomes de outras pessoas na pregação, dando exemplo, até pessoas da plateia. Particularmente, eu não gosto, não. Não gosto porque pode gerar desconforto, pode gerar uma situação de desagravo, principalmente se não foi combinado. Se não foi combinado, isso pode gerar uma situação assim bastante conflitante, né? Belo Horizonte aconteceu uma situação em Belo Horizonte de um pastor que foi pedir perdão à irmã na hora da ceia. E não foi bom, não. Foi trágico. Foi trágico. A irmã decidiu não perdoar, o pastor que estava pedindo perdão já fez mais uma ofensa e a coisa não ficou legal, não. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque a gente precisa ter essa atenção, não é? O problema da gente contar as experiências pessoais, quando é um fator que é de tragédia, é quando a pessoa gasta muito tempo contando a tragédia e no final ela diz, e aí o Senhor me deu vitória. Então diminua o tempo da tragédia e gaste mais tempo contando a bênção, vai edificar mais os irmãos. Então, como estamos vendo, o campo não tem limites. Realmente, há ilustrações em todos os lugares. E o material ilustrativo existe em toda parte. Precisamos ficar sempre com a mente e a imaginação abertas. Vamos seguir, então. Características de boas ilustrações. Entre as características de boas ilustrações, se destacam as seguintes. Elas devem ser simples. Devem ser simples. Uma coisa que eu observo na igreja deste tempo é que nós temos dificuldade com a simplicidade. Isso tem sido um problema para nós. Infelizmente, o que se percebe é que a palavra simplicidade tem tomado até conotação negativa. Alguém chega para você e fala assim, eu te acho tão simples. Você acha que é uma ofensa. Você entende que a pessoa está achando que você está mal vestido, está achando que você é uma pessoa boba, está achando que você é uma pessoa que não está bem vestida. Por quê? Porque simplicidade, para nós, tem tomado uma conotação negativa. E não era para ser assim. Aqui está dizendo, as ilustrações devem ser simples, não encobrindo a verdade central da ilustração com muitos detalhes. Aí a pessoa tem riqueza de detalhes, né? Ele quer contar uma ilustração, porém com riqueza de detalhes. O que acontece no final dessa ilustração? Quem está ouvindo não sabe mais do que se trata. Este é o problema. A ilustração, ela vai ganhando contornos e mais contornos, de tal maneira que o ouvinte não consegue mais saber qual foi o ponto de partida e não consegue imaginar qual que é o ponto de chegada. Então, a ilustração deve ser curta, objetiva, ou seja, direta, e ela tem que ser simples, com clareza. Elas devem ter unidade de pensamento com o tema que está pregando. Elas devem ter movimento
ou seja, progresso. Eu vou dar um exemplo de progresso aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu estava lendo hoje, o versículo 1, ele inicia dizendo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, sobre a fé e a mensagem que os irmãos receberam e que eles perseveravam nesta fé que receberam. É o versículo 1. E ele vai caminhando falando sobre esta fé até chegar mais para o final falando sobre ressurreição. Salvação, ressurreição, esperança em Cristo. Mas primeiro, ele fala sobre a recepção da fé, ele fala sobre a permanência na fé que uma vez foi recebida, e só então ele vai falar sobre arrebatamento, salvação e esperança na vida eterna. O que eu estou querendo dizer? Existe um progresso. Ele não poderia iniciar falando sobre a salvação e só depois falar da recepção da fé. Porque primeiro a gente recepciona a fé, permanece na fé, persevera na fé, e só então é que a gente experimenta da vida eterna. Então, a ilustração, ela deve ter um pensamento lógico e ela deve ter movimento de progresso. Ela deve progredir. Ela deve começar de um ponto, mostrando aonde quer chegar. Isso é ilustração. E aí continua. Elas devem ter movimento. Elas devem fornecer fatos de interesse humano. Elas devem estar cheias de vida. Elas devem ser aplicadas à verdade a que está sendo ilustrada. Elas devem ter um ponto alto ou um clímax. Está dando para entender, gente, sobre ilustração? Ilustrações do sermão, está tudo certo, está dando para compreender qual que é a ideia? A ideia é que você tenha ilustrações que enriqueçam o seu sermão, que façam o seu ouvinte compreender onde você quer chegar e que levem o seu ouvinte a ter mais clareza no que você está falando. Esta é a finalidade da ilustração no sermão. Ela não pode ser para preencher o tempo que você tem, ela não pode ser para aumentar o conteúdo do que você está falando. Ela deve ser para trazer clareza ao que você está falando. Por isso, ela é uma ilustração. É bom que o pregador leigo tenha algum sistema para guardar as boas ilustrações e que ele encontra. E aí eu quero dizer para vocês, eu criei uma pasta aqui no meu computador, no meu iPad, que chama-se Sermonário. Então eu pego todos os meus sermões, coloco nesse sermonário. Se você encontrou uma ilustração interessante, você deve pegar essa ilustração, de repente você escreve essa ilustração e você vai guardar essa ilustração. Permitam-me deixar para vocês aqui um site que vai ter muitas ilustrações interessantes. Chama-se Pregadores do Telhado. Pregadores do Telhado, você vai encontrar muitas ilustrações do pastor Juaribe Palharim. Ele gosta de usar muitas ilustrações. Algumas delas são histórias bem longas. Essa aí eu não recomendo. Mas tem muita ilustração boa lá no site Pregadores do Telhado. Bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui, página 35, falando sobre o uso de bons hábitos na pregação. Vamos lá para o bom uso, então, porque depois eu quero progredir com vocês sobre os modelos de sermões que nós podemos utilizar. Linguagem simples e clara. Vamos lá. Eu gostaria, dentro da possibilidade, que vocês abrissem as câmeras de vocês aí. Dentro da possibilidade, por óbvio. Eu quero falar para vocês um pouco sobre essa linguagem simples e clara. Uma coisa que é muito importante para o pregador é ele compreender para qual público ele está falando.
E ele usaram a linguagem adequada para este público, para quem ele está falando. O que a gente vai observando ao longo do tempo? O pregador usando a mesma linguagem para todos e qualquer público para quem ele vai falar. E a minha palavra aqui é no sentido de que, quando eu compreendo o público para quem eu estou falando, quando eu começo a adequar a linguagem que eu estou usando de acordo com o público para quem eu estou falando, eu vou ter mais êxito naquilo que eu estou falando. Usar linguagem simples e clara. Vamos imaginar que você foi convidado para falar em uma empresa. Você está falando na empresa. Você chega lá, você tem 120 funcionários e o dono da empresa te convidou para falar. Não é interessante você chegar lá e dizer graça e paz, amém? Você não está na igreja. Você está na empresa. Você vai falar na escola. Te convidaram para dar uma palestra na escola. Você não pode chegar na escola. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bendito seja Deus. Não. Você tem que entender para qual público você está falando. E de que maneira você vai fazer essa abordagem. Então, usar linguagem simples e clara também tem a ver com usar linguagem adequada, além de simples e clara. Procurar usar o próprio estilo. Pior coisa que um pregador pode fazer é copiar um estilo que não é. Ele vai falar para a igreja, vai falar numa célula, num grupo de crescimento, vai falar numa classe de escola dominical, e ele começa agora a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com ele, não é o perfil dele. Vocês lembram de João Batista? João Batista se reconheceu e disse assim: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não disse eu sou um eco. Percebe? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu gostaria que aí do lado de lá da tela, mesmo com seu microfone fechado, eu gostaria que você dissesse para você isso. Eu sou uma voz. Você pode dizer isso aí? Diga para você mesmo. Isso. Eu sou uma voz. Eu não sou um eco. Eu não sou a repetição de alguém. Eu sou uma voz. Aleluia. Eu sou uma voz. João Batista disse, eu sou a voz que clama no deserto. Quando a gente começa a copiar um monte de estilo, é claro, todos nós tem alguém que nos influencia, né? No nosso formato, na nossa abordagem. Nós somos influenciados e influenciáveis, é fato. Mas a questão é, cada um tem um estilo próprio. Vamos imaginar que a irmã Alane Lopes está ali. Vamos imaginar que a irmã Alane chega domingo na igreja para pregar, estilo Cláudio Duarte. O que será que vai acontecer naquele culto? O que vocês acham? O que você acha, Alane, que vai acontecer? Você lá imitando o Cláudio Duarte no culto. Eu imagino que lá atrás vai levantar uma plaquinha assim, ó. O tempo acabou. Porque eu quero crer que não é este o estilo da Alane. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente compreende que Deus nos chamou, para que nos chamou, por que nos chamou, nós não precisamos ser a imitação. Amém? Você é uma luva na mão de Deus. Então Deus usa você. Deus usa quando você prega, Deus usa quando você compartilha, quando você ministra. Então tenha estilo próprio. Fala de maneira que todos possam ouvir. Não fala olhando para baixo.
Não fale olhando para um ponto fixo. Fala de maneira que todo mundo te ouve, fala para fora. De repente, antes de pregar, quem tem mais dificuldade aí, é mais tímido, faz um exercício de respiração antes. Respira, solta. Faz um exercíciozinho de respiração para você chegar na frente e falar com mais leveza. Falar diretamente aos ouvintes, falar com todo o corpo. Nós falamos lá na primeira aula. Quando você vai ministrar, sua boca fala, seu cabelo fala, sua roupa fala. Não é só sua boca que fala. Sua maquiagem fala. Seus acessórios falam. Amém? Então, por isso que a serva de Deus não pode ir lá para o púlpito da igreja parecendo uma arara, né? Não pode. Não pode ir lá para frente parecendo um speed pavão. Não. Discrição. A palavra do Senhor diz que a mulher de Deus deve se trajar de maneira modesta. Discrição. A discrição vai te abençoar. A atenção tem que estar voltada para a mensagem, não do pregador. O pregador é importante, mas a mensagem é mais importante do que o pregador, porque a mensagem precede o pregador. A mensagem vem antes, a mensagem é mais importante. E no final, não é necessário que o povo vá embora com uma boa impressão do pregador antes de ter uma boa impressão da palavra. Então, fale com o corpo todo. Vista-se adequadamente, né? Não fica estático, falando estático, e também não fique rodando no pessoal o tempo todo no púlpito da igreja, no final ninguém vai entender nada. Então é bom a gente guardar isso. Falar com convicção. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta rápida para a gente responder. Qual é a primeira ferramenta que eu devo usar na hora de falar com convicção? A coisa mais importante. Exatamente. Falar um assunto que eu conheço. Falar um assunto que eu domino. Tá certo? Teve um dia que eu estava numa fila para um almoço, numa reunião da ordem. O sol, parece que era um sol para cada um. E a gente naquela fila do almoço. E um pastor falando que estava escrevendo um livro sobre o buraco na camada de ozônio. Eu falei, pelo amor de Deus, pastor, vamos pensar no almoço agora, vamos deixar isso aí para outro momento. Não, mas isso aqui tem tudo a ver com o Apocalipse, tá bom, eu nem sei onde é que está Apocalipse essas horas do dia, tanta fome que eu estou, nesse sol quente aqui, nem sei se tem Apocalipse na Bíblia. Tem? Tá, tem, ótimo. Camada de ozônio, irmãos. Eu vou querer ler um livro sobre o buraco na camada de ozônio, irmão. Tenha santa paciência, tanta coisa que eu preciso ler. Eu vou ler um livro sobre o buraco na camada de ozônio. Ou seja, imagina agora o pregador chegando no púlpito da igreja domingo à noite. Irmão, hoje eu quero falar um pouco sobre a camada de ozônio. Sinceramente, não dá. Não dá. Então, falar com convicção exige conhecer o assunto do que eu vou falar. Quando eu conheço o que vou falar, facilita para eu falar. Falar com entusiasmo, falar com alegria, irmão. Falar com energia, falar com graça. O povo está ali para receber uma palavra. Os irmãos foram ali para receber uma palavra. Tem gente que está lá sem aguentar, mas ele fala, eu vou lá porque o pregador vai ter uma palavra hoje, eu vou lá ouvir. Vou lá ouvir a irmã Gilmara entregar uma mensagem do céu. Então é necessário chegar lá e ter uma palavra de entusiasmo. Ainda que seja uma palavra para chamar a atenção do povo, porém é uma palavra entusiasmada. É necessário. Ser breve, pregar no poder do Espírito Santo. Quando nós falamos aqui na primeira aula sobre o círculo homilético, vocês devem lembrar, está no material de vocês aí, o círculo homilético, ele começa dos 10 pontos que estão lá, o primeiro é a oração. Não existe poder sem oração. Não existe. Sem oração não tem poder. Sem oração pode ter uma boa apresentação, sem oração pode ter uma boa retórica, sem oração pode ter uma boa performance, mas sem oração não existe poder. Se eu quero experimentar o poder de Deus na minha vida,
eu só consigo fazer se for com oração. Sem oração, não será possível. Não vai acontecer, porque sem oração, nada acontece. Pastor Enéas Tonini já dizia: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nada de oração, nada de poder. Aproveito para dizer, já que eu estou falando para esse seleto e egrégio grupo de servos de Deus, aproveito para dizer da necessidade que as igrejas precisam voltar a falar em jejum. A igreja precisa voltar a falar em jejum, oração, convocar o povo para o jejum, convocar o povo para oração, convocar o povo para o clamor, para o quebrantamento. Aí, ó, irmã Amanda dizendo aí, ó, falou sobre jejum domingo, é isso. Tem um livro muito joia do pastor Luciano Subirá, falando sobre o jejum, a cultura do jejum, de Luciano Subirá. Esse livro é fantástico, que na igreja eu faço todo ano, primeiro semestre, fazemos 40 dias de jejum, no segundo, 21 dias de jejum. Esse ano estamos terminando 40 dias, dia 10 de maio, no segundo semestre vamos fazer mais 40. Nós precisamos levar o povo para o jejum. É o jejum que vai quebrantar o coração dos crentes, para provocar arrependimento no meio dos crentes. É o jejum que vai trazer quebrantamento, é o jejum que vai trazer arrependimento, salvação de almas. É importante a gente ter em mente, desenvolver uma cultura, como é o tema do livro aí do Luciano Subirá, uma cultura do jejum. No caso aqui do pregador, eu quero concluir no ponto 10 com vocês aí. Eu estou na página 37, diz assim: o apóstolo Paulo assim escreveu em Coríntios 2, 4, 5. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Portanto, o alvo do pregador e de sua pregação está à nossa frente. Devemos sempre procurar pregar com poder. Só assim é que teremos o êxito de que todos nós almejamos. Então, para a gente concluir esse primeiro momento aqui, é extremamente necessário que nós tenhamos como pregadores uma vida de leitura da palavra, uma vida de leitura. Não é ler no dia de pregar, é ter uma vida de leitura. É porque falta para alguns uma vida de leitura, é que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou que tem pregadores que dizem: o meu sermão já está pronto, só falta um texto bíblico. Ué, mas esse sermão está saindo de onde, então? Se falta um texto bíblico, falta tudo, né? Então, esse sermão deve ter saído das vozes da cabeça do pregador. Está ouvindo vozes. E aí surgiu um sermão. Um pregador precisa ter uma vida diária de leitura. Leitura da Bíblia, leitura de bons livros, de bons comentários bíblicos, a fim de que ele enriqueça o seu sermão. A leitura vai enriquecer o seu vocabulário, vai enriquecer o seu conhecimento. A leitura vai enriquecer tudo que você for fazer. O pregador precisa ter uma vida, depois de leitura, uma vida de oração. O pregador precisa orar. É na oração que Deus te aponta o que você precisa pregar. É na oração que Deus fala com você. E a oração, ela é um diálogo. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Se a oração é um diálogo, então você fala e Deus também fala. Tá certo, gente? Então, leitura, oração, jejum. 3 coisas aqui que são imprescindíveis na vida de um pregador: oração, leitura e jejum. Certo? Falando sobre as 3 formas principais de sermão, significa dizer
Os 3 formatos em que os sermões são apresentados, é sobre isso que nós vamos conversar. É muito importante a gente compreender o formato de cada sermão. Quando a gente compreende melhor o formato de cada sermão, a gente aprende mais com o sermão que está sendo proposto. Quando a gente não compreende o formato do sermão, a gente pode aprender, porém, com prejuízo, né? Se a gente quiser aprender sem prejuízo, a melhor maneira de aprender é aprender quais são os formatos de sermão. Aí está escrito aí, ó, tradicionalmente, as obras homiléticas diferenciam 3 tipos de sermão. Primeiro, temático, chamado de sermão de tópico, cujos argumentos resultam do tema, independentemente do texto, o sermão. Traduzindo isso aqui, nós vamos ler de maneira ampla aqui. Eu gosto de ler porque ler nos ajuda a ampliar o nosso raio de compreensão. Então, o sermão temático, ele vai trazer vários outros textos para dentro do sermão. Então, esse é um sermão temático. Ele tem um tema, esse tema pode nascer do texto que ele pegou por base, mas o sermão não está preso no texto. Tem um texto, o tema dele pode surgir do texto básico. Quando fala texto básico, a gente lembra da escola dominical, né? Texto básico. Eu gosto da escola dominical, amo a escola dominical. Escrevo revista para a escola dominical, inclusive. Maravilhoso. Então, eu tenho um texto básico, o meu tema pode sair do texto, ser fruto do texto que eu escolhi, mas o meu sermão não está preso nesse texto. Ficou claro aqui? O meu sermão, ele pode ter vários outros textos em que vou trabalhar. Aí nós temos o sermão textual, cujos argumentos principais são tirados do texto bíblico. Então, eu pego o texto bíblico, eu agora vou trabalhar dentro deste texto, vou fazer a divisão literária ou a divisão metodológica do meu sermão dentro deste texto. A este sermão nós chamamos de sermão textual. Deixa eu fazer com vocês uma consideração. Todo sermão tem tema, tá certo? Seja qual for, temático, textual ou expositivo, ele tem um tema. Não é porque o sermão é textual que ele não tenha um tema, não é isso. O sermão temático, ele trabalha em torno do tema. O sermão textual trabalha em torno do texto que foi lido. E o sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto bíblico em pauta. Qual é o maior expoente hoje no Brasil do sermão expositivo? O maior expoente do sermão expositivo hoje chama-se Hernandes Dias Lopes. O sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, ele é um sermão expositivo, riquíssimo, e que ensina muito, porque ele faz uma exegese no entorno do texto que ele escolheu. Ele não faz a exegese só dos versículos que ele leu, ele volta um pouquinho na história e faz toda uma exegese desse texto lido. Então, este é o sermão expositivo. Qual que é o sermão melhor para o pregador? O sermão melhor para o pregador é o temático. Ele tem um tema, ele vai trabalhar em cima do tema, vai falar vários textos no mesmo tema. Qual que é o sermão melhor para o ouvinte? O expositivo. O expositivo. Enquanto o temático é muito bom para o pregador, porque é mais fácil, o expositivo é mais trabalhoso para o pregador, mas é melhor para a igreja. É só você se colocar nas duas posições aí, como pregador e como ouvinte. Como ouvinte, você quer ouvir um sermão expositivo. Como pregador, você é bem tentado a pregar um sermão temático.
porque te é mais fácil, te exige menos um pouco. Sua responsabilidade é a mesma, viu? Não diminui, não. Do mesmo tamanho. A responsabilidade fica do mesmo tamanho, não muda nada. Mas na hora de pregar, o sermão expositivo exige mais do pregador. Mais conhecimento, mais profundidade, mais dedicação, mais estudo, vai exigir mais do pregador. Mas para a igreja, o sermão expositivo, ele é mais produtivo. Para a igreja, o sermão expositivo, ele enriquece mais, joga mais luz no entendimento. Então, o sermão expositivo, ele tem essa característica. Ontem pela manhã, eu estava aqui ministrando na igreja de um colega, Batista Bethesda, aniversário da igreja, e eu estava falando sobre Josué, capítulo 3, a partir do versículo 7, que o Senhor vai falar sobre 7 povos que Israel teria que vencer para poder tomar posse de toda a terra de Canaã. Cada povo daquele representa algo que o povo de Deus tem que vencer. Então, para eu falar sobre isso, é melhor eu falar um sermão expositivo. Me dá mais trabalho. Dá mais trabalho, que eu vou ter que falar sobre cada povo, o que cada povo representava, como era cada povo. Nós chamamos também de os 7 eus. São 7 povos, Girganseus, Eveus, Jebuseus, são 7 eus. De fato, o povo de Deus tem que vencer mesmo os seus eus. Vencer os eus. Vencendo os eus, ele vai chegar onde Deus quer que ele chegue. Então, para o pregador, o sermão mais fácil é o temático. Para a igreja, o melhor sermão é o expositivo, que vai ensinar mais, tá bom? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre estas questões todas. Estamos agora na página 38 e nós vamos falar sobre o sermão temático. Irmã Adilson, eu gostaria que a senhora lesse para nós essa parte aí que fala vantagens do sermão temático. Então, vamos lá. O sermão temático é aquele cuja divisão é extraída do tema. Em outras palavras, divide-se o tema, não o texto de onde o tema é tirado. Então, vantagens do sermão temático, irmã Adilson vai ler para nós. É o de divisão mais fácil, de fato, é o mais simples. É mais fácil dividir um tema do que um texto, visto que esse é mais completo em medida. Conversa melhor a unidade, a proporção entre o primeiro e o último ponto e a relação de harmonia entre estes e o tema constituem o segredo de uma unidade. Assim é mais fácil ser mantido até o fim. Presta-se melhor à discussão de temas morais, evangelísticos e ocasionais. Adapta-se melhor à arte da oratória. Bem interessante. Então, o sermão temático pega o tema, divide esse tema, para cada parte desse tema pode ser colocado um texto, desenvolve, então, essa mensagem para os seus ouvintes e vai trabalhar com os ouvintes essas questões aí, tá bom? Só que ele não tem só vantagens, não. Ele tem desvantagens também. E aí, eu gostaria que, deixa eu ver alguém aqui, que vai ler para nós. O povo sumiu da tela aqui. Apareça, que seu nome cresça. Cadê o povo? Vamos pedir para alguém, de maneira voluntária, ler para nós. Desvantagens do sermão temático. Vamos lá. Eu vou ler, pastor. Vamos lá. Desvantagem do sermão temático. Exige muito controle do pregador para evitar divagações ou generalidades vazias e inexpressivas. Requer um estilo mais apurado e formal do que os outros tipos. Exige mais imaginação e vigor intelectual, visto que se presta mais ao uso de símiles, metáforas e analogias. Existe mais cultura geral e teológica, já que não está limitado
a análise do texto. Exige mais conhecimento da lógica e da dialética, pois tende a discussões apologéticas. Há o perigo de desprezar o uso abundante das escrituras. Muito bem. Então, o que acontece com o sermão temático? Ele tem as vantagens da facilidade da divisão e tem as desvantagens da facilidade de deixar de vista a mensagem bíblica e partir para um lado mais da questão retórica. E aí entra aquilo que nós falamos anteriormente. A necessidade do pregador ter uma vida de leitura bíblica, enfim, a leitura da palavra, de bons livros, bom material. Esse material que vocês receberam aí em PDF, Parábolas de Lucas, é um material muito joia, vale muito a pena você recorrer ao material, é um material de estudo, por óbvio. Então, você pega uma parábola, estuda ela todinha, e quem vai fazer as aplicações espirituais é você. O autor só se ocupa em falar o que cada item da parábola significa para aquela cultura. E as aplicações é você, de acordo com a graça de Deus, é que faz. Então, vamos lá. Exemplo de sermão temático. Tema: a dádiva suprema de Deus. A dádiva suprema de Deus. Aí vem, olha, primeiro aí, ó, em que consiste a dádiva de Deus? Consiste, na verdade, em uma pessoa, Jesus Cristo, seu Filho. O valor desta dádiva, a finalidade dessa dádiva. Quero chamar a atenção de vocês para o que nós chamamos de tópico e subtópico. Então, olha aí. Perdão. Tópico do sermão. A finalidade desta dádiva. Esse é o tópico. Subtópicos. Agradar, honrar, beneficiar, rogar o grau de amor ou amizade, demonstrar gratidão, retribuir favores recebidos. Então, isso que está aqui, com os pontinhos, nós chamamos de subtópico. Então, nós temos o tópico e os subtópicos, tá certo? Tá aí, ó, finalidade, os subtópicos. A quem é oferecida esta dádiva? Aí agora vem os subtópicos desse tópico. Tá dando para entender? Porque às vezes a gente coloca só o tópico da mensagem e escreve aquele texto correspondente àquele tópico. Aqui tem tópico e subtópico. Se eu enumero os tópicos do sermão, isso vai ser importante para o trabalho que eu passo daqui a pouco, viu? Se eu enumero os tópicos do meu sermão com números, agora eu vou dividir os subtópicos com letras. Letra A, letra B, letra C, subtópicos. Se eu destaco os tópicos com letras, eu vou colocar os subtópicos com números. Para que eu possa perceber, ao olhar para o sermão, quero imaginar que ninguém de vocês pregue lendo todo o sermão. O sermão é uma referência, né? Quando eu olho para o sermão, eu vejo as letras ou os números, eu logo vou identificando este sermão, certo? E aí está a conclusão. Sermão textual. Quem é que pode ler para nós aí as vantagens? Eu vou ler o corpo do texto e depois quem for ler as vantagens, lê para nós. É um sermão cuja divisão baseia-se no texto. Neste caso, divide-se o texto e não o tema. Há 3 modalidades de sermão textual. O sermão textual natural ou puro é aquele cujas divisões são feitas de acordo com as declarações originais do texto, tais como se encontram na Bíblia. Em consequência, as subdivisões devem ser constituídas preferencialmente da citação dos textos. Então, sermão textual. No temático, eu dividi o tema, correto? Nos tópicos. No textual, eu vou dividir o texto. Vamos pegar o mesmo exemplo lá de trás. João 3,16. Agora eu vou pregar um sermão textual. Então, eu vou dizer:
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, este é o texto para o meu sermão textual. Então, eu vou pegar este texto agora e vou dividir este texto no corpo do meu sermão. Porque Deus amou ao mundo. Então, quem ama é Deus, em sua pureza, em sua totalidade. Aí tem uma pergunta que eu faço no seminário, eu faço na escola dominical também. Deus é mais amor ou mais justiça? Deus é mais o quê? Mais amor ou mais justiça? É bom a gente lembrar que Deus, ele é perfeito. Não é? Deus não é perfeito? Então Deus não pode ser mais amor e nem mais justiça, porque em Deus não há desequilíbrio. Ele é equilibrado. Em Deus não há desequilíbrio. Quando a gente fala assim, Deus é mais justiça, é porque nós estamos com aquele espírito de justiça. Espírito punidor até. Deus é mais amor, é porque nós estamos com aquele espírito de complacência. Não, vamos tolerar, vamos ter paciência. Então Deus não é mais amor, Deus não é mais justiça, porque ele é perfeito. E se ele é perfeito, nele não há desequilíbrio, por causa da sua perfeição. Então eu vou dizer, porque Deus amou, ele amou com amor perfeito, ele amou com amor soberano, ele amou com amor puro, ele amou com amor extraordinário, ele amou com um amor abundante. Aí o texto diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então este é o amor. Segundo lugar, a quem Deus amou? Deus amou o mundo. Ele amou todo mundo. Deus não tem filho predileto, né? Em Deus não há filhos prediletos, não há dúvida nem variação de dúvida. Deus é Deus que amou o mundo inteiro. E ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então eu falei do amor de Deus, eu estou falando de quem ele ama. E eu vou concluir agora o meu sermão textual dizendo, e o que Deus fez então como prova deste amor? Ele deu o seu filho. Pronto, está aqui meu sermão textual. O amor de Deus, a quem Deus amou, e o que ele fez, como prova deste amor. O próprio Cristo disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Percebe? Então, aqui é o sermão textual. Tá? O sermão textual analítico baseia-se em perguntas feitas ao texto, tais como onde, que, quem, por quê, para quê. As respostas são dadas pelas declarações ou frases de que o texto é constituído. Neste caso, os pontos principais expressam-se em forma interrogativa. No sermão textual, por inferência, as orações textuais são reduzidas a uma expressão sintética ou palavra que encerra o conteúdo, sendo, portanto, a essência da frase ou declaração. Esta modalidade presta-se à análise de textos que não podem ser divididos naturalmente. Então, não é uma divisão natural do texto. É uma divisão que está sendo feita porque eu estou fazendo perguntas para o texto. Para cada parte do texto eu faço a pergunta. Para cada resposta que ele me dá, eu tenho algo a compartilhar do texto. Quem é que pode ler para nós aí vantagens do sermão? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo usando o texto, pode também usar outros versículos, outras partes da Bíblia para fortalecer o texto? Pode, não há problema algum. Pode sim. Mesmo no sermão textual, eu posso usar outros textos. Eu, por exemplo, citei aqui para falar sobre o amor de Deus, que ele nos amou quando nós ainda não éramos pecadores. Não é? Então, eu posso usar outros textos, sim, porque eu estou trabalhando um sermão textual. Vantagens do sermão textual. Quem é que vai ler para nós aí? É profundamente bíblico, exige do pregador um conhecimento profundo das Escrituras,
obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia e o que mais se presta ao doutrinamento dos cristãos, e o que mais se adapta ao pregador de cultura mediana, mas com vasto conhecimento das Escrituras e de certos tratados teológicos, e é muito apreciado pelo povo. Muito bem. Esse é o sermão textual. E aqui eu deixo uma palavra. Como o nosso povo está precisando ouvir sobre doutrina. Como o nosso povo está precisando se aprofundar nas doutrinas bíblicas. Pessoal, olha, virou uma mistura no meio do povo de Deus. O negócio misturou demais. Muito sincretismo religioso e pouca mensagem. Então, o sermão textual é um sermão que pode ser usado, deve ser usado no doutrinamento dos crentes. Eles agora inventaram muita coisa. O self-service gospel está repleto. E aí eu lembro da morte na panela, muita morte na panela. Observa que Eliseu chegou na casa dos profetas, era um seminário. Ele chega no seminário, né, linguagem nossa aqui, contextualizada. Os alunos estão lá, não tem comida. Eu imagino que aquele seminário tinha modelo de internato, porque estavam todos lá, então era internato, né? Não tinha comida e o moço sai para buscar comida com muita boa vontade. Se tem uma coisa que aquele rapaz tinha, era boa vontade. Ele queria trazer comida para o seminário. Só que ele pega uma erva que ele não conhecia. E alguém grita, morte na panela. Eliseu diz, opa, peraí, gente, coloca a farinha dentro dessa... Quer dizer, era baiano, né? Coloca a farinha nessa panela. Nós vamos orar para Deus tirar a morte da panela. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa tem muita boa vontade, mas ela mesma não sabe o que está servindo. Ela não sabe a comida que ela está servindo. E aí, em vez de comer para nutrir, para alimentar, para fortalecer, as pessoas estão morrendo. Eu preguei uma série de mensagens na igreja. O tema era quem somos e em que cremos. Era o tema da minha série de mensagens. Trazendo o povo para a realidade da doutrina bíblica e da fé batista nacional. Da fé batista nacional. Nossa declaração de fé. Eu lembro que uma das minhas mensagens era o que nós cremos quanto à ceia. E aí, eu falei sobre substanciação, transubstanciação, graça inerente e memorial. Então, eu falei sobre estas coisas. Quando eu falei sobre estas coisas, eu percebi que um casal me olhou diferente. No outro dia, foram ao meu gabinete. Disseram, pastor, nós vamos mudar de igreja. Falei, tá, você já está debaixo de bênção, já tem minha bênção para mudar de igreja. Não tem problema não. Mas me fala o motivo. Ele falou, não, é porque eu creio diferente de vocês. Eu creio que o pão vira carne e que o suco vira sangue. O senhor pregou aí ontem que não vira. Então eu vou, foi o termo que ele usou, eu vou para um ministério que acredita como eu acredito. Eu disse, querido, tá, quando foi que você, ao tomar a ceia, sentiu gosto de sangue na sua boca? Quando foi que aconteceu isso? Não, nunca não. Falei, então nunca virou, ué. Não, mas eu creio que vira. Falei, mas só o seu copinho então que não virou? Porque você falou que não sentiu gosto de sangue. Quando foi que você sentiu gosto de carne crua na sua boca? Nunca não, pastor. Então, meu irmão, Jesus disse fazer isso em memória de mim. É uma memória. Quando você diz sobre o pão virou carne, o suco virou sangue, você está com a mesma mentalidade católica. Essa doutrina católica. Aí eu até ampliei para ele. Por isso nós não usamos, como Batista Nacional, nós não usamos o termo Santa Ceia. Porque o termo Santa Ceia submete a ideia da transubstanciação. Nós chamamos de Ceia do Senhor, porque nós somos Batista Nacional. Ele diz, pastor, eu estou entendendo tudo,
Eu sei que eu estou errado, mas eu vou para uma igreja que crê que o pão vira carne, que o suco vira sangue. Por que esse irmão acredita nisso? É porque desde que quando ele converteu, ele já tinha vindo de outra igreja para a nossa igreja, ele aprendeu que era assim. Então, o sermão textual, ele vai ser um sermão que vai nos ajudar a trabalhar a igreja de maneira doutrinária. E como nós precisamos trabalhar a doutrina na igreja. Teve um evento de nossa igreja. Em nossa igreja, não é em outra igreja, não. Que o pregador disse: a Trindade, irmãos, é assim, ó. Cada hora o Senhor aparece com uma roupa diferente. Ele sobe com a roupa de Jesus e volta com a roupa do Espírito Santo, mas é uma pessoa só. Eu disse: opa, peraí. Não. Não. Forma alguma. Não pode. Como que eu posso, como Batista Nacional, deixar de acreditar na Trindade? Nós cremos na Trindade, ué. Se cada hora vai, troca de roupa, volta. Não sei se esse irmão estava assistindo muito programa de moda na época, não sei o que seria o caso dele. Provador, não sei o que era o negócio. Eu sei que ele nega a Trindade de maneira veemente. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai trabalhar um texto, um sermão textual, a gente vai estabelecendo as doutrinas. Vamos pegar o texto aqui do batismo de Jesus. Tendo sido batizado Jesus, o que aconteceu? Logo saiu da água. Pousou sobre ele o Espírito Santo em formato de pomba. Não foi? Quantas pessoas nós temos até aqui? 2. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraram. Quantas pessoas nós temos agora no texto? 3. Nós temos a pessoa de Jesus sendo batizado, a pessoa do Espírito Santo pousando sobre ele e a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Então nós temos aqui a Trindade. Olha que texto para a gente trabalhar a Trindade. De maneira clara. Vamos falar sobre a bênção apostólica. Como é que é dada a bênção apostólica na igreja sua aí? Isso. A bênção apostólica, ela manifesta a Trindade. Amor de Deus, comunhão de Jesus, consolação do Espírito Santo. Claríssimo aqui o texto. Então, o sermão textual vai nos ajudar a pregar sobre doutrina em nossas igrejas. E aqui nós temos um exemplo de sermão textual. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, verso 10. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Percebe? Aí está um sermão textual. Tá bom? Vamos caminhar, então, para o sermão expositivo. Alguém quer falar, gente? Tem aqui? Essa mão amarela da Vanessa é para falar, será? É. É só Glória? Pastor, Pois não. a gente pode colocar então que as 3 formas principais de sermão, no caso temático, textual e o expositivo, seriam uma forma de exortação, edificação e ensinamento? Não, porque os 3 sermões podem fazer isso. Os 3 modelos de sermão podem ensinar, exortar, consolar, não é? Então, qualquer um dos 3 que eu fizer uso, se é que eu entendi sua pergunta, vai ser usado para fazer isso aí, porque essa é a função da palavra de Deus. A Escritura é inspirada e apta para ensinar, exortar, corrigir, consolar, não é isso? Lá na carta de Paulo a Timóteo, se é que eu entendi sua pergunta. É isso mesmo. Obrigada. Então é isso. Vamos lá. Então, o sermão expositivo. O sermão expositivo tira da palavra de Deus os argumentos principais da exegese ou exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. Vamos lá, vamos ouvir aqui então o que está escrito. O sermão expositivo consiste na exposição, mais explicação e persuasão, argumentação e exortação.
uma exposição torna-se um sermão e o mestre torna-se pregador. No ponto em que é feita uma aplicação ao ouvinte com vistas a alguma forma de resposta em termos de fé ou entrega. Deixa eu fazer um destaque aqui. O sermão expositivo, ele é o modelo mais usado pelos mestres. Os mestres usam sempre o sermão expositivo. O que é um mestre, gente? Um mestre é aquele que chega na sala e aperta o interruptor e acende luz. Esse é o mestre. O mestre, quando vai falar, ele joga luz na sua mente, clareza na sua mente. Por isso que o reconhecidamente príncipe dos pregadores desse tempo, o Hernandes, mestre Hernandes, né, carinhosamente chamado assim, mestre Hernandes, ele prega com tanta graça, tanta maestria, por causa da profundidade daquilo que ele está apresentando. O sermão expositivo extrai os seus principais pontos ou o subtítulo dominante de cada ponto principal. Página 44. Do particular parágrafo ou capítulo do livro da Bíblia de que se trata. Uma consideração que eu quero fazer aqui ainda sobre o sermão expositivo. Eu quero sugerir que você não escolha mais do que 10 versículos para o seu sermão. Por quê, gente? Porque às vezes o pregador lê um texto muito longo. E é importante a gente considerar que quem está nos ouvindo pode não lembrar o início do texto. Pastor, mas para eu pregar um sermão expositivo, eu preciso ter uma leitura um pouco maior. Vou sugerir você dividir a sua leitura em 15 versículos. 5 versículos do começo do texto, 5 do meio, 5 do final. Em vez de você ler 30 versículos, que fica exaustivo, não fica? Melhor você dividir, então. Versículo tal até versículo tal. Vamos lá. Terminou? Versículo tal até versículo tal. E aí você vai caminhando para concluir. Então, o sermão expositivo, ele nasce do texto e da exegese do texto. Vamos lá para características do sermão expositivo. Quem é que pode ler para nós? Vai estar igual Apocalipse, houve silêncio no céu. Unidade. Não é um mero comentário de textos bíblicos, e sim uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Presta-se melhor à exposição contínua de um livro bíblico inteiro ou de uma doutrina. É de grande valor para o desenvolvimento do poder espiritual e da cultura teológica do pregador e de sua congregação. Inclina-se mais à interpretação natural das Escrituras do que à alegórica. E o método mais difícil, apreciado pelos que se dedicam à leitura e ao estudo diário e constante da Bíblia. Muito bem. Então, o sermão expositivo, ele é o sermão mais trabalhoso que existe. Porque o sermão expositivo, ele obrigatoriamente precisa de uma exegese do texto ora proposto para apresentar aos irmãos. Então, o expositivo é o melhor modelo de sermão que existe para a igreja, ao meu sentir, por óbvio. De repente alguém, não, eu acho melhor o temático. Ao meu sentir, ele é o que mais exige do pregador, mas é o que é melhor recepcionado pela igreja. Vamos falar um negócio aqui? Vamos falar sérios aqui. Aqui para nós, não conta para todo mundo, não. Para nós aqui, nessa aula. Uma das coisas mais tristes que tem é você sair do culto sem ter compreendido o que foi pregado. Para quem é amante da palavra, para quem a ama a palavra, para quem deseja a palavra, ir embora pensando, não entendi nada. É muito ruim. É muito ruim. A gente quer ouvir, a gente quer entender a palavra. A gente ama a palavra.
A palavra de Deus já deve ser amada por nós. O Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: vocês estão lavados pela palavra que eu tenho dado a vocês. A palavra de Deus ela é martelo que quebra a pedra, é fogo que consome a impureza, é pão que alimenta, é água que sacia a sede, é luz que ilumina o caminho. É a palavra de Deus, é a espada que divide juntas e medulas. Glória a Deus por isso. A santa palavra de Deus. Então, ir para o culto e sair de lá sem ter compreendido o que foi pregado, para nós é um peso muito grande. É um peso muito grande. E eu vou fazer uma ressalva que eu fiz desde a primeira aula. Eu não podia dar a última aula sem fazer a ressalva. Vou fazer. Nós temos que ter em mente que nós devemos nos preparar, nós devemos estudar, nós devemos nos qualificar, tudo isso aqui. O círculo homilético, você tem ele aí. Mas precisamos considerar que tem dia que as marchas embolam e não sai nada. Isso é um fato. Nós não podemos deixar de esquecer isso. Porque senão você vai embora e nem dorme. Ah, que tragédia, meu Deus. Como eu fui mal. É assim mesmo. Comigo também acontece. Você vai para o púlpito pensando no seu sermão que você preparou, orou, jejuou, consagrou. Chega lá, você embola as marchas tudo e o sermão não sai. Agora, o que eu faço nessas horas? Aqui é essa troca de experiência, né? Eu termino o culto mais cedo. Eu digo, irmãos, Deus abençoe, vão com Deus. Acaba mais cedo um pouquinho hoje. É melhor. Melhor você acabar um pouquinho mais cedo do que você ficar tentando desembolar, resolver esse angu de caroço. Põe mais água, põe mais fubá, tenta equilibrar, não adianta. Tem coisa que não dá. Isso é igual consertar café, né, gente? Alguém mais aí gosta de café ou é só eu? Café não tem conserto. Depois que você fez, acabou. Tá? Então a mensagem é assim: melhor você acabar mais cedo e você ir embora abençoado. Alguém disse aí, eu não perdi não. Alguém disse aí sobre a falta de conhecimento. Às vezes a falta de conhecimento é o grande vilão na vida de quem vai pregar. Porque eu disse aqui sobre a morte na panela, agora há pouco, ainda que tenha boa vontade, só boa vontade não resolve o problema do pregador. É preciso que ele tenha conhecimento. E volto naquele ponto quando eu disse que é melhor eu falar de um assunto que eu domino, que eu tenho conhecimento, do que eu querer impressionar. Ô, gente, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Querer impressionar. Nós não precisamos impressionar. Precisamos só pregar a palavra. O João disse, importa que ele cresça. E eu? Que eu diminua. Então, quem tem que aparecer no sermão é ele. Né? A mensagem é sobre ele. É sobre ele que nós estamos ministrando. Então, aqui nós temos os exemplos de sermão expositivo. 2 tipos de cristãos. E aí você tem os tópicos, tá tudo isso no material de vocês aí. Subtópicos, conclusão, tem mais um sermão, aí já é para vocês pregar, viu? O sermão está pronto já, é só pregar agora. Aí você vai chegar lá e dizer, porque eu recebi no seminário que também lhes entreguei. Tá aí, ó. Aleluia. Muito bem. Ô, professor. Então, oi. O mapeamento bíblico se encaixa bem nesse sermão ou mais no textual? Me fala aí como é que a gente pode utilizar melhor. Eu acho que o mapeamento bíblico depende da maneira que esse sermão vai ser apresentado. Ele pode ser apresentado de maneiras diferentes e enquadrar nos dois. Ah, né? Entendi, sim. Depende se eu vou restringir o meu sermão, se eu vou restringir, vai ser um sermão mais enxuto, então eu posso enquadrá-lo lá no textual. Agora, se eu quero ampliar ele um pouco mais, eu posso enquadrá-lo no expositivo, porque depende do que eu vou fazer o que eu tenho de proposta, né? Uhum. Então, essa é a grande questão. Eu quero concluir
com vocês aqui, falando sobre a necessidade que a gente tem de melhorar. Eu quero concluir aí na página final, página 51. Os instrumentos são indispensáveis. Dá para se afirmar que sem a disponibilidade de instrumentos cirúrgicos, o mais hábil cirurgião nada ou quase nada pode fazer e o moribundo morre. Com instrumentos nas mãos do cirurgião, assim são os chamados para o ministério pastoral nas mãos de Deus, o pregador. Instrumentos para abrir corações, atingir almas, promover melhorias, mudar conceitos. Esta é uma obra excelente. Quem deseja o ministério, excelente obra, deseja. Então, quero concluir a minha palavra dizendo aqui para vocês que a parábola dos talentos, o texto sagrado diz que o homem distribuiu 10 talentos. Só que o texto diz que ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Na medida em que você aumenta a sua capacidade, o Senhor aumenta o investimento na sua vida. Então, leia, cresça, prospere em capacidade, e o Senhor vai aumentar o investimento dele na vida de cada um de vocês.